Olá, retomamos a nossa aula de processo penal sobre recursos, aqui pela PCI Concurso. Já vamos então falar do recurso de correição parcial. Vamos lá. O que seria a correição parcial? Correição parcial, também chamada em alguns regimentos internos de tribunais de reclamação. No que consiste a correição parcial? Correição parcial é uma modalidade de recurso utilizada em caráter residual ou subsidiário, ou seja, em algumas situações em que nós não temos a previsão expressa de uma modalidade ou de um tipo de recurso específico para aquela decisão, nós vamos nos utilizar sempre da correição parcial, que vai ser uma válvula de escape, um caminho a ser utilizado em situações em que não há previsão expressa. Mas, normalmente, a gente verifica que o cabimento da correição parcial se dá quando ocorre a prática de um ato judicial, que gera, por exemplo, uma inversão tumultuária do processo, ou dos atos do processo. Por exemplo, o juiz que dá uma decisão determinando aí que se ouça primeiro as testemunhas de defesa, depois a de acusação. Então vai ter uma situação tumultuária, nós vamos estar tendo uma inversão tumultuária do processo nesse caso, né? Além disso, é importante destacar que a correição parcial, o próprio nome já diz, ela tem um propósito correicional de informar o tribunal a respeito de uma falha administrativa do juiz ou de um prejuízo que ele possa estar causando ao processo. Então nós vamos estar sempre orientando a correição parcial para aquelas hipóteses de error improcedendo. O que quer dizer isso? É erro na condução do procedimento, né? Error improcedendo, né? Ou erro na condução do processo, na prática dos atos. Agora, o que é importante a gente destacar aqui quando se fala em erro improcedendo, trata-se de um ato judicial que pode gerar uma inversão tumultuária do processo. Agora, quando se trata de correição parcial, nós temos aí algumas hipóteses que a doutrina e a jurisprudência vão catalogar como erro improcedendo para usar a correição parcial. Uma dessas decisões é quando o juiz ele indefere ao MP diligências encaminhadas ao delegado no curso do inquérito. Lá nos termos do artigo 16 do Código, que é a hipótese de complementação investigatória. Então você imagine só, o membro do Ministério Público solicita ao juiz novas diligências junto ao delegado, o juiz indefere, né? Ou quando o juiz ele se propõe a ouvir testemunhas arroladas intempestivamente, que estão fora do direito de produção de prova. Também vai desafiar o recurso de correição parcial, essa decisão, tá? Quando o juiz ele altera a classificação do crime, quando recebe a denúncia. O juiz altera a classificação do crime quando recebe a denúncia. Bom, ele está dando uma decisão tumultuária, sim. Vai ser caso de ajuizamento do quê? Da correição parcial também nessa hipótese, tá? Então, essas hipóteses são várias hipóteses que nós temos aí, que não há previsão expressa de um recurso próprio, e nós vamos utilizar a correição. Agora, vejam vocês, que interessante, é o seguinte: a correição também pode ser utilizada nas hipóteses ou nas decisões em que se nega a habilitação do assistente de acusação.
no processo penal. Também é caso de correição parcial. Então, são decisões pouco comuns, mas atípicas, né? E que vão desafiar esse recurso, tá? Ele é um recurso anômalo, a doutrina diz, né? Porque tem um caráter administrativo e disciplinar também, porque pode gerar uma reprimenda ao magistrado que se submete a esse tipo de recurso, né? E outro dado importante é que a correição ela não vai poder ser usada para corrigir erro de julgamento, erro indicando, que entra no mérito da decisão, né? Não, ela não se presta a isso, porque aí nós teremos que usar mesmo a apelação nessas hipóteses, tá? Então, basicamente, essa a delimitação que nós temos que estabelecer. Quanto ao prazo da interposição da correição, cada tribunal vai estabelecer um prazo específico de acordo com o seu regimento interno, tá certo? Então, nós vamos ter aí cada tribunal estabelecendo um prazo específico, né, diante da sua auto-organização judiciária, tá? Maravilha. Vamos passar então agora a falar dos embargos de declaração. Vamos lá. Falar dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, que é um recurso mais comum, muito mais usado do que a correição parcial. Vamos falar dele como recurso. O que é importante no que diz respeito aos embargos de declaração é que eles são recurso, o único tipo de recurso em que a devolutividade se dá para a mesma autoridade que proferiu a decisão originária. Devolutividade é endereçada para a mesma autoridade judiciária que proferiu a decisão recorrida. Porque na realidade, gente, vejam só, qual que é o intento do embargo de declaração? Qual que é a finalidade do embargo de declaração? Declarar a sentença. O que eu quero quando eu vou declarar a sentença? Ora, melhorar o seu conteúdo. Dar mais clareza a essa sentença. Mais entendimento. Então, o embargo de declaração é um recurso que existe para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade que possa estar fulminando uma decisão. Então, os embargos existem para aprimorar a qualidade da jurisdição que foi prestada na sentença, ou em qualquer decisão, viu, gente? Os embargos de declaração cabem para toda e qualquer decisão, não é só para a sentença. Porque toda e qualquer decisão pode ser aperfeiçoada, pode ser analisada, reanalisada, sob o prisma de uma maior clareza, para se suprimir obscuridades, dúvidas, incertezas, contradições, tá? Agora, os embargos de declaração não podem, em hipótese alguma, ter aquilo que nós chamamos de efeito infringente. O que é efeito infringente? É a modificação da decisão. Efeito infringente não pode. Por quê? Porque o efeito infringente modificaria o próprio significado dos embargos. Os embargos não existem para modificar o conteúdo da decisão, mas para atribuir maior clareza, melhor entendimento e evitar um reconhecimento de nulidade daquela decisão, porque ela está mal elaborada do ponto de vista formal, do ponto de vista da sua clareza, da sua exatidão. Tá certo? E aí, lembrem sempre, quando se fala em embargo de declaração, ele tem o propósito, em regra, de dar clareza, sem dúvida, mas cuidado, porque os embargos de declaração também podem ser usados para cumprir uma exigência jurisprudencial que nós chamamos de pré-questionamento dos recursos extraordinário e especial. Então, em alguns casos, nós vamos nos utilizar dos embargos de declaração só para quê? Para isso. Para dar a possibilidade de pré-questionar
pré-questionamento de teses jurídicas. O que é isso, pré-questionamento? Ora, para que um recurso possa ser apreciado no STF ou no STJ, seja ele recurso extraordinário, aqui na hipótese do STF, seja recurso especial no STJ, para que esse recurso possa ser apreciado, tem que haver o pré-questionamento das teses de direito constitucional e de direito federal infraconstitucional na hipótese do STJ. Então, os artigos de lei violados devem estar escritos de forma expressa no acórdão impugnado. E aí nós vamos usar o embargo de declaração para pré-questionar, para forçar o tribunal a falar dos artigos de lei federal que foi violado e artigos da Constituição que foram violados para que essa exigência jurisprudencial venha a ser cumprida e, de alguma maneira, esse recurso, então, possa subir à apreciação desses tribunais superiores, tá? No que diz respeito ao prazo, os embargos devem ser manejados no prazo de 2 dias, tá? Prazo de 2 dias, fundamental saber isso. Enquanto no processo civil o prazo é de 5, aqui o prazo no processo penal é de 2 dias para impugnar tanto a sentença quanto o acórdão. Quando a sentença é impugnada por embargos de declaração, nós chamamos esses embargos de embarguinhos, é um apelido que tem. Quando é no tribunal, embargos de declaração, mas nos 2 casos nós temos que lembrar que o prazo é de 2 dias, tá? E que dessa forma, então, o que vai acontecer? Quando você interpõe o embargo, ele interrompe o prazo do recurso subsequente, tá? Então, nesse caso, ele interrompe. Aí você vai ter a possibilidade de começar do zero, contando o seu prazo recursal, quando tiver que interpor um outro recurso, como, por exemplo, a apelação em cima da decisão que foi aprimorada ou aperfeiçoada, tá certo? Então, que fique claro isso. Embargos de declaração serve para sanar dúvida, para esclarecer situações, para evitar nulidades e pode servir também para fins de pré-questionamento, para que as teses jurídicas não fiquem omitidas, ou os artigos de lei não fiquem omitidos no acórdão que vai ser submetido à apreciação do STJ em recurso especial ou do STF em sede de recurso extraordinário, tá certo? Muito bem. Vamos então agora falar de um outro recurso chamado carta testemunhável. Carta testemunhável. Vamos falar da carta testemunhável, que é mais um recurso que nós temos aí previsto no Código de Processo Penal, lá nos artigos 639 a 646. Muito bem. O que seria a carta testemunhável? Para que serve esse recurso especificamente, né? A carta testemunhável é um recurso usado, ou um remédio processual usado, para possibilitar o recebimento de um recurso que foi denegado. Então nós vamos sempre usar a carta testemunhável para rever uma decisão que negou processamento a um recurso, para rever uma decisão que proferiu um juízo de admissibilidade negativo de um determinado recurso, não é? Então vamos entender uma coisa bem clara aqui. Onde que é interposto o recurso de carta testemunhável? Onde que ele deve ser interposto? O recurso ele é interposto, ele é tirado no juízo ad quem, mas interposto ele é tirado no juízo a quo, melhor dizendo, e interposto no juízo ad quem. Por quê? Porque ele tem que ser diretamente submetido ao tribunal. As informações e a instrumentalização pode ser no juízo a quo. Agora, a interposição é sempre diretamente no juízo ad quem, ou seja, no tribunal. Por quê? Porque o juízo de primeiro grau já se negou a dar processamento ao recurso, já esgotou a sua jurisdição. Então, normalmente, nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim. Primeiro, nós vamos ter a apelação, tá? Se a apelação não for recebida,
juízo de admissibilidade negativo, qual que é o recurso que nós vamos usar? O rese. Recurso em sentido estrito. Isso já vimos na aula passada, isso está expresso lá no artigo 581, o rese. E se o rese não for recebido? Ah, então agora sim, carta testemunhável. Que aí é fundamental a carta testemunhável e ela vai ser interposta diretamente no tribunal, no juízo ad quem, para que dessa forma possa ser dado o processamento e evite-se aí um prejuízo para o direito da parte. Tá? Aqui, inclusive, é importante destacar que o tribunal é que vai analisar a decisão específica de denegação. O tribunal pode analisar essa decisão de denegação, né, em primeira instância, e ele já pode julgar o mérito direto? Será que isso já pode ser feito direto pelo tribunal? Ele pode simplesmente dizer assim, olha, estou cassando a decisão de denegação e já estou diretamente recebendo e julgando ou o recurso em sentido estrito ou a apelação. Isso é possível? É perfeitamente possível. Não haverá aqui supressão de graus de instância. Por quê? Porque essa decisão de denegação, ela não tem um conteúdo decisório tão substancial a ponto de ter que descer o processo para o juiz falar, não, agora eu estou recebendo o recurso. Processe-se o recurso. Não há essa necessidade. Então, na medida em que o tribunal efetivamente ele cassa essa decisão de denegação do processamento do recurso em primeira instância, ele já pode automaticamente julgar o recurso pressuposto. Aqui no caso o rese ou a apelação, sem maiores prejuízos aqui em nome da efetividade da jurisdição e da celeridade, perfeitamente possível que se faça isso, sem maiores problemas, sem maiores entraves, é perfeitamente possível isso, tá certo? Tá certo? Muito bem. Vamos agora falar de um outro recurso, chamado agravo em execução. O agravo em execução, o próprio nome já diz, é um recurso que é interposto lá no juízo da execução das penas. O agravo em execução não é usado na fase de conhecimento, não tem cabimento na fase de conhecimento o recurso de agravo em execução. Ele cabe sim lá na execução de pena para discutir a execução da pena, tá certo? E esse agravo, ele tem previsão lá no artigo 197 da LEP. Está lá no artigo 197 da LEP. E aí nós temos que pensar o seguinte, cabe das decisões proferidas pelo juiz da execução da pena. Quando o juiz da execução da pena está decidindo os incidentes de execução da pena, são vários esses incidentes, por exemplo, pedido de progressão de regime, pedido de unificação de pena, pedido de remissão de pena. Então, existe uma série de pedidos que vão sendo formulados na fase da execução e óbvio que o juiz, ele decide ali na fase da execução da pena e aí temos que nos utilizar do recurso de agravo em execução. Lembrando que, em regra, ele não tem efeito suspensivo. Só o devolutivo. Por que ele não tem efeito suspensivo? Porque o indivíduo continua preso enquanto se aprecia esse recurso, né? Então, a decisão do juiz fica produzindo efeito. Por quê? Porque a decisão do juiz de execução penal sempre mantém o indivíduo cumprindo pena.
E elas são decisões baseadas em fatos novos que vão sendo acumulados na medida em que a pena vai sendo executada. É o que nós chamamos de cláusula rebus sic stantibus. Só que esse fato novo, ele não vai produzir efeito imediato. Então, quando o juiz se pronuncia durante a fase de execução de pena, o juiz de execução da pena, e o sentenciado, que é o recorrente, que vai se utilizar do agravo e execução, ele discorda, aquela decisão do juiz continua produzindo efeito, como, por exemplo, mantendo o indivíduo no regime prisional mais grave. Em regra, não tem efeito suspensivo. O indivíduo fica lá aguardando o tribunal modificar ou confirmar essa decisão para ter a liberação dessa eficácia. Porque a lógica aqui é distinta, né? O indivíduo se encontra sempre preso, né? Então, qual que seria aí o prazo para a gente nos utilizar do recurso? E aí o prazo é de 5 dias. Isso já é uma jurisprudência consolidada no STF. O prazo é de 5 dias para interposição aí do agravo em execução, tá certo? Muito bem. O último recurso que nós temos para analisar aqui são os embargos infringentes e embargos de nulidade. Vamos falar deles. Aqui, diferente do embargo de declaração, nós vamos ter sim uma modificação na decisão. Lembrar que esses dois tipos de embargos são recursos exclusivos da defesa. O Ministério Público não se utiliza deles. Por que eles são exclusivos da defesa? Porque esses recursos eles existem para se buscar o reconhecimento de uma falha processual. De uma falha processual que, porventura, possa causar uma nulidade no processo. Então, nós temos esses dois embargos justamente por isso. Agora, o Ministério Público não tem interesse em reconhecer nulidade, tá? Só que esses recursos eles são usados em face de acórdãos que são proferidos pelo tribunal. Eles não são usados em primeira instância, são recursos de segunda instância, tá? São usados sempre em face de acórdãos condenatórios, óbvio, né? Tá? E quando os embargos são embargos infringentes, o que se busca é a modificação de um acórdão no mérito, porque não houve decisão unânime no que tange à condenação. Então nós vamos incursionar no mérito aí quando se tratar de embargos infringentes. Nós vamos questionar error injudicando. Agora, quando os embargos forem embargos de nulidade, nós vamos questionar error improcedendo. Aí nós vamos estar diante de quê? De uma falha de natureza processual. E aí sim, o acórdão está, de alguma maneira, o quê? Acondicionando uma nulidade, validando uma nulidade do processo que não poderia perdurar ali. Tá certo? Então, maravilha, nós esgotamos aí correição parcial, embargos de declaração, carta testemunhável, agravo em execução, embargos infringentes e embargos de nulidade, tá certo? Eu agradeço a sua participação em mais uma aula de processo penal aqui pela PCI Concursos. Continue conosco, boa sorte nos estudos e sucesso!